Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Carlos Mateus, né? Hoje vou apresentar o trabalho Movimento Escola Sem Partido e Empresariamento da Educação, a reprodução de corpos dóceis. O trabalho foi escrito por mim, Carlos Mateus Prados de Queiroz, pela minha colega Giovana Nunes Prates e pelo nosso professor orientador Luiz Fernando de Souza Benício. Eu e Giovana somos da Universidade Estadual do Ceará e o Luiz é filiado ao programa de pós-graduação da Universidade Federal do Ceará. Mas na época que o trabalho foi escrito, ele estava como professor no curso de psicologia da UES. Né? Para a gente iniciar essa discussão, trazendo o objetivo inicial do trabalho, a gente vai partir de uma análise crítica das relações entre o movimento Escola Sem Partido e esse processo que a gente chamou não, né, que é uma categoria criada pelo que a gente trabalha a partir do Christian Laval, que é o empresariamento da educação, certo? A gente vai tentar traçar um paralelo e essa análise partindo de pressupostos de neutralidade e como uma oposição aí que o movimento tem feito a esse suposto abuso da liberdade de cátedra, né? E as propostas do movimento acabam apontando para uma lógica neoliberal no ensino, numa interface bem que se liga o neoliberalismo e o neoconservadorismo no Brasil, principalmente no que tange aos modelos de ensino, né? E nisso, essa interface vai acabar gerando um apoio a uma educação conteudista, que ela é centrada nesse imperativo, né, de utilidade econômica e dessa obediência política do aluno. Então, para isso, a gente partiu usando como método, a gente partiu de uma análise da arqueologia do saber, né, da obra do Foucault. A gente trouxe um referencial mais Foucaultiano e numa ligação e utilizando os conceitos do Christian Laval, principalmente no livro A Escola Não é uma Empresa, o Neoliberalismo em Ataque ao Ensino Público, que o livro, apesar de se tratar de uma análise mais da França e dos Estados Unidos, traz no prefácio à segunda edição brasileira uma análise bem atual, sim, já de 2019, já era governo Bolsonaro, e a gente estava naquele impasse do programa do Futurice e dessa proposta do novo ensino médio, né? A gente também vai utilizou, né, como documentos de análise, documentos, entrevistas, depoimentos e outros materiais disponíveis na plataforma digital do Movimento Escola Sem Partido, né, no site e nas redes sociais. A gente também utilizou artigos da Cielo, principalmente ali entre 2018 e 2019, na época que o resumo foi escrito, mas a pesquisa foi continuada e a gente acabou utilizando artigos a partir de 2016 até 2021, e eles meio que continuaram corroborando com os resultados que a gente encontrou na pesquisa, né? Então, a partir de escritor do Escola Sem Partido, e utilizando outros, né? Neoliberalismo, psicologia e educação como os principais escritores que a gente usou nessa pesquisa bibliográfica. A gente também acabou utilizando outros autores, como o Jorge Larossa, Isabel Burgess e a Judith Butler, né, dentro dessa análise, porque a gente entendeu que essas teorias elas podiam agregar algumas análises que a gente fez. E cabe aqui ainda, né, ressaltar que não existem tantas produções, né, que façam essa ligação entre psicologia e o neoliberalismo na educação. Acabam tendo muito mais produções da pedagogia, das ciências sociais, da filosofia, mas a gente chama pouquíssimos materiais
na área da psicologia, daí também a gente entender uma certa relevância no tema do trabalho, né? Mas vamos lá, para os resultados para as discussões, o que a gente acabou se centrando foi muito numa perspectiva do que o movimento Escola Sem Partido traz como essa doutrina da doutrinação, né, que seria esse abuso da liberdade de cátedra por parte do professor para instrumentalizar o aluno, né? Então ele parte de um pressuposto que o professor usaria a liberdade de cátedra para doutrinar os estudantes e, e fazer essas produções de verdade, né? Regimes de produção de verdade. Quando, na verdade, a gente encontra certas contradições nisso, principalmente nas limitações impostas pelo próprio movimento, né? Então, se a gente parte numa perspectiva da, da educação e da escola, né, principalmente da escola, enquanto fazendo parte da formação do indivíduo enquanto cidadão, o Pedro Demo, né, vai trazer que a cidadania é justamente, né, essa competência de se fazer sujeito e a finalidade política da educação. Né? A gente vai ter essa finalidade política na educação e já apontando para a impossibilidade dessa neutralidade pretendida pelo movimento, né? E a gente acaba pautando o trabalho muito nessa pergunta central, que, que seria o que acontece quando o ensino é restrito à qualificação para o exercício de uma atividade laboral, né? E nisso a gente acaba trazendo uma perspectiva que é de uma educação fordista, né? Essa educação neoliberal, conteudista, e que ela é centrada na produção de capital humano, né? Capital humano enquanto a categoria trazida pelo Christian Laval no livro, né? Assim, são indivíduos que eles vão estar ali numa lógica de mercado e não numa lógica de produção de conhecimento, produção de matéria, produção material mesmo, né? O que você pode contribuir que dê valor monetário para a sociedade, não contribuições acadêmicas, não contribuições críticas ou que possam gerar o que a Sueli Ronick e o Félix Guattari vão chamar de microfocos de resistência, né? Que seriam alternativas a esse modelo hegemônico de produção neoliberal, né? Assim, que vai se pautar nessa lógica de mercado. E esses microfocos de resistência, a gente pensar a escola enquanto esse lugar de produção de microfocos de resistência, pensar alternativas novas para a escola, pensar como o movimento Escola Sem Partido acaba sendo contra essa, essa pedagogia da libertação, né? O próprio site do movimento e matérias né, veiculadas, aí eles têm ataques diretos ao Paulo Freire, como se essa pedagogia da libertação tivesse com doutrinação, entre muitas aspas, doutrinação marxista. Né, o que eles vão falar dessa guerra cultural, que acaba sendo pauta até hoje em dia. Né? A escola acaba sendo um palco bem central nisso para o movimento Escola Sem Partido. A gente tem, então, essa dinâmica educacional em que ela vai se pautar entre produzir uma educação libertadora, uma educação que vai questionar as relações de poder, que vai questionar as estruturas vigentes, e uma educação para produção de capital humano. Né? E justamente essa educação que não traz perspectiva crítica, ela acaba preservando e mantendo uma governamentalidade neoliberal, né? Como vai trazer o Christian Laval no livro. Dentro dessas análises, o que a gente acaba trazendo do Jorge Larossa é quando ele fala que a subjetividade ela é uma experiência de si,
né? E ela acaba acontecendo dentro desses dispositivos de produção de verdade. E nisso a gente tem também o papel da escola, né? A escola, enquanto formadora de cidadãos, a escola, enquanto produtora de subjetividade dos alunos, ela faz parte desse processo, né? Então, você ter o ambiente escolar como um ambiente neutro, neutro, entre aspas, e que prevalece uma lógica neoliberal, ele acaba reproduzindo subjetividades neoliberais, né? Como a própria Judith Butler vai trazer, essa subjetivação a partir da obediência, né? Ela reproduz e ela vai acabar trazendo uma perspectiva que dialoga muito com os microfocos de resistência, que é a produção de subjetividade a partir da resistência à norma, né, que seria uma perspectiva talvez mais freiriana, né, de Paulo Freire. E a gente tem, então, esses processos de subjetivação num palco de disputa dentro da escola, né? E quando o que a gente acaba podendo pensar, né, para sintetizar um pouco a ideia da reflexão, que a gente faz a crítica ao movimento Escola Sem Partido, ela parte justamente, né, que é uma educação direcionada à criticidade e à consciência política é um dos principais mecanismos de investigação de experiência de si, que escapa do modelo empresarial neoliberal. Então, a gente pensar atuações micropolíticas que viabilizem e deem lugar para a possibilidade de construção de ações macropolíticas que causem mudanças e impactos sociais, a fim de combater e dar alternativas a esse modelo neoliberal de educação que vai produzir justamente esse empresariamento de si, esse capital humano e uma educação cada vez mais hegemônica, né, em que não se tem espaço para o diferente, não se tem espaço para a individualidade, é sempre a formação de uma massa de capital humano, de uma massa de trabalhadores que não tem pensamento crítico, que apenas recebem os conteúdos de forma passiva. Basicamente, a nossa discussão vai se pautar nisso, as conclusões que a gente encontrou, os nossos referenciais teóricos, nossas referências bibliográficas estão aqui. Eu acho que como a gente está em formato de vídeo, dá para pausar e pegar aqui o que for preciso. E por último, muito obrigado a todos e o nosso mais sincero fora Bolsonaro. Muito obrigado a todos e um bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora de quem está assistindo.